texto de hoje? Ai, professor, gostei. Eu já tinha lido uma vez. E foi bem... Quando você sugeriu na aula passada, eu achei muito legal, porque algumas aulas já vinha começando a pensar sobre essa questão do coronelismo, justamente por essa coisa da troca. E eu acho que o Victor Nunes ele consegue esquematizar de uma forma bem clara a influência da municipalidade, do regionalismo, né? Vinculando isso com a questão da propriedade de terra e aí para construir essa questão da troca, da influência do político e a relação entre o Estado, o governo local, o governo federal, a troca de favores, e inserindo até a questão do paternalismo aqui, né? É um texto longo, eu acho ele comprido, porque ele tem muitos detalhes, mas eu gostei, foi ótimo. Acho que conversou bastante com o link que ficou da aula passada, essa questão da troca. Legal. João, e você, João? Bom, Vitor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu não gostei muito do texto, mas é porque eu não sou muito fã dessa área de estudo do coronelismo. Mas não sei o que eu achei, professor. Achei que trouxe algumas coisas interessantes, porque todos os textos que eu li, que eu já havia lido sobre coronelismo, era mais de uma perspectiva histórica descritiva. Então, eu achei interessante a perspectiva que o texto trouxe a respeito dessa questão do coronelismo, como uma reminiscência de poder privado, e também sobre como ele não seria não uma hegemonia, mas como o coronelismo tem suas próprias divisões e descontinuidades a nível municipal, quando você para analisar o poder que os fazendeiros desempenham. Mas eu acho que esses foram os dois pontos que mais me saltaram. Legal. E você, Gabriel? O que você achou? Eu achei meio chatinho, professor, vou ser sincero. Eu nunca tinha lido esse texto antes. Mas o assunto não foi algo novo assim para mim, porque acho que praticamente toda aula alguém citava esse texto, principalmente aula de ciência política. Mas foi legal ler de uma perspectiva da troca, que ninguém nunca tinha falado assim antes, né, da teoria da dádiva. Tendo essa perspectiva, acho que foi uma leitura bem proveitosa até. Mas assim, de modo geral, achei um texto muito longo, um pouco chatinho até de ler. Acho que é isso. Tá bom. E você, Daniel? Olá, boa noite. Eu não li o texto, tive outras atividades, aí não pude ler o texto. Vou ver o que eu consigo captar com os comentários de vocês. Ana? Oi. Você me chamou? Chamando. Desculpa, sim. A câmera, professor, hoje, porque eu fiquei muito feliz com esse texto. Ouvindo todo mundo falando que odiou, eu me amarrei, achei muito massa. Na verdade, eu estava num processo Tava muito difícil para mim acompanhar as aulas. Principalmente por causa dos textos que eu falei que a minha atenção não estava focando, eu estava... Enfim. E esse texto parece que ele me resgatou. Foi, tipo, incrível, cara. Incrível. Eu gostei muito. Acho que casa muito com o que eu estou estudando e talvez por isso eu tenha gostado muito, né? Mas... E é engraçado, porque é uma coisa que a gente observa que acontece, mas ele vai colocando vários pormenores no meio que eu fiquei pensativa, na verdade. Tipo, o final que ele dá pro texto, para mim, foi muito, muito cru, assim, que foi a ideia da fraqueza, né? Tanto da fraqueza do coronel, da figura do coronel, quanto de quem depende dele, né? E eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu ainda tinha a figura do coronel como um cara muito... Enfim, achei muito interessante. Tá bem. Rafael, você, Rafael. Boa noite, professor e turma. Professor, eu acho esse texto importante. Como o colega falou, ele permeia muitas aulas que a gente faz. Já tinha lido ele em outra ocasião. Dessa vez eu fiz uma lida mais por cima, porque eu tive um dia cheio, para poder não perder a aula. Mas a gente tem o João, que acho que não está aqui hoje, da Ciência Política. Ele disse que esse texto ele fala de
um outro momento, né? Essa definição é de um outro momento. Eu concordo com ele, eu acho que as coisas mudaram, o Brasil se tornou muito mais urbano do que rural, e essas dinâmicas perderam bastante do seu espaço, mas eu acredito que esse cenário ele ainda acontece nas cidades do interior, muito parecido, e acho interessante essa relativização do poder do coronel, como a Ana falou. Ele tem essa imagem de que ele é a pessoa mais poderosa do processo, mas o texto mostra que ele é uma peça na engrenagem. Então, acho interessante isso. Tá bom. Marina, e você? Então, professor, eu acho que o que me chamou mais atenção, além da troca, né, que a gente vem falando nas últimas aulas, foi o fato do autor destacar que, tipo, os municípios, eles perdem muita força, né, por causa desse sistema do coronelismo, e ao mesmo tempo que eles perdem muita força, eles também têm o seu sustento, né, meio que garantido por causa desse processo de troca também. E eu acho que é uma coisa que, pelo menos da minha experiência até agora, né, no serviço social, também dá para se perceber bastante assim, essa questão da fraqueza dos municípios em tratar assuntos, né, para as pessoas, que o Estado e as capitais são muito mais assim concentradas, né, de recursos e de serviços e várias coisas assim. Muitas vezes as pessoas têm que se locomover para muito longe para ter acesso às coisas que elas deveriam ter acesso mais fácil, né? Ok. Letícia, você, Letícia. Professor, me desculpa, eu não consegui fazer a leitura para acompanhar a aula hoje. Tá bom. JP, e você, JP? Ô, professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu já havia lido o texto, é um texto que é clássico, é muito importante para a gente compreender o processo de formação política brasileira, né? Principalmente porque o Victor Nunes Leal busca identificar, a partir do conceito de coronelismo, né? Ali uma inserção de um tipo de representação, né? E a articulação de um sistema federalista, e como condições históricas propiciaram a figura do coronel, né? Porque o coronel, acho que como a Ana já disse, é um ator político em decadência, né? Falido, praticamente economicamente. Então, o coronelismo, enquanto um sistema, né? E isso é muito importante, eu acho que o Victor Nunes Leal busca destacar muito isso, né? Não é somente a figura do coronel enquanto um mandão local, né? Não é somente a figura dos governadores fazendo a intermediação entre municípios e o governo federal, não é somente o presidente que vai caracterizar esse sistema, são esses três principais elementos que estão em constante articulação. E com certeza a gente consegue, a partir do Victor Nunes Leal, pensar as dinâmicas de desigualdade no Brasil, né? Porque o que ele traz, a figura do coronel enquanto um mandão, né? A gente consegue traçar a gente consegue perceber os traços na nossa cultura política, né? Claro que não existe o coronel enquanto figura política, porque ele é datado, é histórico, é uma figura política que surgiu a partir dessa primeira república, né? Mas é muito importante para a gente pensar a questão dos mandões locais, né? Que é muito bem abordada pela discussão sobre o mandonismo, para a gente pensar as questões de clientelismo, né? De apadrinhamento, de parentesco, para a gente pensar as relações políticas. Então, é sempre um texto que vai ser atual, que vai ser necessário enquanto uma obra
de excelência, né? E o Victor Nunes Leal, né, nesse livro, eu acho muito interessante que ele já traz para os Seu microfone uma falhou. preocupação com... eu acho que eu vou retomar. O Victor Nunes Leal traz nesse estudo dele uma preocupação com os dados empíricos, né? Ele busca compreender como a está organizado naquele momento, como a concentração da população no meio rural possibilita o controle, possibilita o surgimento de uma figura como coronel, né? Então, ele traz alguns dados, né? Ele traça um número de como é que fala? De porções de terrenos, né? E mostra ali como a maior parte da população está concentrada no meio rural. Então, é um estudo muito completo, muito interessante. Tá bom. Henrique, você, Henrique. Boa noite, todo mundo. Eu achei o texto, tipo, ok, tirando algumas questões, assim, sobre essa questão que o colega falou. Eu achei que ele, tipo, pegou muito uma parada que ele falou logo no início do texto, que é, tipo, pegar uma característica essencial desse possível fenômeno, assim. Então, ele observa em certos lugares e generaliza para os outros, né? Então, isso eu não gostei tanto. Mas esses sistemas de troca entre poder público e chefe local, e tipo até a definição de coronel, é muito interessante. E tipo, ele fala também do sistema de favores, assim, e de uma coisa que é meio clara, assim, na visão dele, que é da tipo, fraqueza financeira, assim, do interior e tudo mais. Mas é isso. Tá bom. E Camila, e você? Eu não cheguei a ler todo, eu li bem superficialmente, mas até onde eu li, eu gostei muito da leitura. Essa questão, acho que fala muito sobre a relação como o Brasil se dá pelo colonialismo, como o autor também escreveu, uma leitura fácil. Até onde eu li, eu gostei, assim, mas eu não tenho muito a dizer, porque eu realmente estava um pouco corrida, eu não me aprofundei muito no texto. Mas eu vou terminar a leitura. Tá bom. A Bruna mandou uns comentários aqui, né, Bruna? Diz que ela está sem microfone de novo. Olha só, ela falou assim, sobre o texto, achei um texto muito bom, dos melhores da disciplina até hoje. E concordo com o João quando ele fala que determina traços que são atuais. A figura do coronel, mesmo sendo uma figura de poder, não se configura como uma instituição, segundo o autor. O que é muito interessante se pensar. Também me faz pensar que o conflito de terras, principalmente as terras indígenas. Depois ela complementa. Peraí. Também tem um texto chamado Guaíra e Terra Roxa, que é um relatório sobre violações de direitos humanos contra os Avá Guarani. No que o autor traz, me fez pensar nisso. Em como esse coronelismo tem um quê colonial e que influencia diretamente os conflitos entre terras e tudo. Enfim, mandando logo para não atrapalhar as falas do colega. Obrigado, Bruna. Tá bom. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que está falando de poder local? Está falando desse poder local. O que é isso? Professor, eu acho que essa roupagem que ele dá para o poder local vai além de uma influência política, porque se a gente pensar, as municipalidades, nesse momento que ele estava falando, são realmente assim, onde não chega mais nada. Então, pelo menos a minha interpretação quando ele fala de poder local é isso, é uma influência que ela é para além de votos.
É como se ele fosse realmente monopólio da violência. É como se ele fosse... Sim, mas, Luiz, ele está falando que o coronelismo é a decadência do poder local. O que quer dizer isso? Eu acho que é porque, como alguém comentou aqui, com o passar do tempo, a gente vai sendo menos rural. Então, essa influência da propriedade rural ela vai perdendo força. Ok, vamos discutir. O que vocês acham? João? Eu acho que essa discussão, professor, está totalmente focada na estruturação de um governo federal, né? A Primeira República, ela introduz um sistema representativo, uma ideia de instituição representativa. E aí o Vitor Nunes Leal até traz isso, né? Introduziu-se um sistema representativo em uma realidade social e econômica desigual, inadequada, né? Então, nesse sentido, é que se possibilitou a conformação de um sistema a partir do coronel. Mas, enfim, tem uma discussão, principalmente de teóricos que pensaram o Brasil, né, pensaram o Estado, pensaram sempre a questão do poder privado e do poder do Estado, fazendo uma discussão se no Brasil, enquanto colônia, houve feudalismo ou houve patrimonialismo, né? Então, nesse sentido, a discussão da perda do poder local, né, de esvaziamento das estruturas de poder desses mandões, representados pela figura do coronel, é super importante, né? Porque ali agora tinha-se um projeto de Estado, um projeto de federação que buscava, de alguma maneira, concentrar no presidente da República, nos governadores dos estados, estruturas de poder para que fosse conformada em algum sentido, uma república, né? Mas por isso que se fala, assim, na figura decadente do coronel, né? De alguma maneira, esse sistema que foi amarrado, essa questão de trocas, né? De compromissos, tanto do municipal ao estadual ao federal, foi algo que possibilitou a manutenção, prolongou a manutenção do poder local em algum sentido, né? Porque... Mas o que ele está falando quando ele fala em poder local? Por que isso é um problema? Vou deixar as pessoas participarem, senão vou ficar monopolizando aqui. Então, o que vocês acham? Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? Poder local, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, o coronel é a decadência do poder local, mas se ele é decadência, existia um poder local antes. Que poder local era esse? Não era um tipo... Ai, qual o nome? Casa Grande? Não lembro direito qual que era. Casa Grande Senzala? Isso, que era muito concentrado, mais um ambiente domiciliar, assim. Eu acho que se trata disso, pelo menos. E depois passou a descentralizar um pouco mais, as cidades começaram a ficar maiores, e aí já não ficava mais tanto naquele ambiente familiar, assim, domiciliar, eu acho. Ok. Henrique? Pô, eu ia falar isso também, assim, que o poder era meio que o seu de engenho, e ele, tipo, comandava dada região, assim. Os romances do José Lins do Rego, tipo, ele retrata muito essa confusão que tipo, foi acontecendo para gerar essa decadência, assim. Então, eu acho que é o seu de engenho. Sim, mas o senhor de engenho está sempre na costa. O senhor de engenho não está no interior. Assim, o João talvez ele tenha mais familiaridade com esse tema, mas
esse é um problema para a formação do Estado brasileiro, né? É um problema, as pessoas estavam preocupadas com isso. O Brasil, você tinha o poder central, mas você tinha, nas localidades, você tinha chefes locais muito poderosos, associado a terras, a capangas, a forças armadas. Eles eram capazes de entrar em guerra, eles eram capazes de mandar matar, eles eram capazes de muita coisa. Então, esse foi um grande problema. Um grande problema. Como é que a gente... Isso tem razões históricas, que por exemplo, entre as razões históricas, o Brasil ele foi feito por sesmarias, né? Tinha sesmarias. Essas sesmarias, elas tinham uma relação mais próxima com Portugal do que entre si. Você não tinha relações, digamos assim, transversais. E isso era uma estratégia de controle, né? Se todo mundo se une, pode se unir contra você. Então vamos separar todo mundo. Claro que não é só isso, mas é também isso. Então você tem um país enorme com uma série de poderes locais. Se eles são feudos, se não são feudos, isso é uma outra questão. É uma questão puramente acadêmica a essas alturas, né? Mas naquele momento era um problema político muito forte. Conforme o governo central, que era o Rio de Janeiro, ele vai consolidando o seu poder nos estados. Isso acontece lá no Império, né? Nós estamos falando do Império aqui e tal. Quando chega na República, o que você tem? Você tem... As coisas viraram, já não é mais o poder local. Agora, o interessante é que está presente em boa parte da literatura do período sobre direito, por exemplo. Cito o exemplo do Oliveira Viana. Está todo mundo falando do poder local, de como você pode, privatismo, que eles chamam de privatismo, tem vários nomes. Então, o que acontece É até interessante essa figura do coronel, porque era um título da Guarda Nacional, que você dava para os... Poxa, mas um exército tem duas coisas importantes, hierarquia e disciplina. Como você pode ter uma Guarda Nacional onde você, obviamente, não tem nem disciplina, nem hierarquia? Você pode até ter a hierarquia do coronel para baixo, mas do coronel para cima. E entre coronéis? Então, teve, inclusive, um momento em que o governo central vai se utilizar desse poder local para combater rebeliões, invasões, etc. Resultado que isso é um... Então, o que eu quero chamar a atenção primeiro, que isso é um grande problema, era um grande problema na época. Hoje, acho que não seria um problema tão grande, embora hoje nós temos outras coisas, né? Nós temos uma tendência autoritária muito forte, enfim. E eu pergunto para vocês, o coronel acabou? Eu acho que não, como eu falei no começo da aula, eu acho que nas cidades menores o coronelismo continua operando de maneira um pouco diversa, mas operando. Inclusive com transporte de gente, dinheiro para tirar título, compra de votos, essas coisas. JP. O coronel, enquanto figura política, enquanto ator político, é datado, é da Primeira República, é desse sistema articulado que é apresentado pelo Vitor Nunes Leal. A gente pode perceber estruturas de parentesco, de mandonismo, outros conceitos, né? Mas o coronel, enquanto ferramenta analítica, enquanto conceito, ele é datado.
A gente não pode falar da figura do coronel enquanto, pelo menos, utilizado pelo Victor Nunes Leal, né, para ler as realidades atuais. Ok, o que vocês acham? Vocês concordam com o João, com o JP? Eu parece que falei um pouco diferente, mas na verdade eu concordo com ele. Eu acho que o coronel do Nunes Leal não existe, mas existe. Eu acho que ele se transformou em uma coisa um pouco mais moderna, mas com várias coisas ficaram. Por exemplo, Rafael. Eu acho que a influência que certas pessoas em regiões mais do interior, certas famílias mantêm sobre o voto, eu acho que ela se mantém, e a troca que vem do voto, você me dá o voto da sua família, e depois você, se o nosso prefeito ganhar, você vai ter benefícios como emprego para a família. Esse tipo de coisa é corrente. Marina. Então, eu acho que são alguns elementos da história brasileira que são meio que gerais, assim. A gente se moderniza, mas a maioria dos elementos modernizadores que aconteceram no país também tem um caráter conservador um pouco. A própria burguesia brasileira não é totalmente, assim, entre aspas, o padrão moderno. Tipo, é mais rural, que não é comum em outros países, que tem uma burguesia mais industrial. Eu acho que faz parte da nossa criação enquanto país mesmo, que a gente pega conceitos ou coisas na política e na economia que se modificam, mas ao mesmo tempo mantém esse caráter meio arcaico também de base. Ok, o que vocês acham da... Mas então vocês... Olha, eu acho que vocês têm razão. O problema não é a figura, o coronel enquanto o cara que tem uma patente da Guarda Nacional, isso realmente não existe mais. Agora, vocês todos mencionaram que o texto parecia atual. Então, há de haver alguma coisa nele que nos ajuda a pensar hoje. Há alguma coisa nele que não desapareceu. Quer ver? Eu vou falar alguns políticos. Por exemplo, Antônio Carlos Magalhães. Quem conheceu? Eu já ouvi falar, professor, assim, nunca acompanhei a biografia toda, mas figura política muito importante, né? Sim, eu conheci também de acompanhar o noticiário. Eu não cheguei a vê-lo atuar, assim, pessoalmente, porque ele já tinha saído de cena. Ok. Sarney. Sarney é um clássico. Inclusive, foi produto do Estado Novo. E dizem que é influente ainda hoje na CPI da pandemia, procurado. E se a gente dissesse que ele é um coronel, vocês concordariam comigo? Vocês acham apropriado? Não. JP, você não acha, né, JP? E você, Rafael? Não acho. Jornalisticamente, eu acho apropriado, mas teria dificuldades em fazer uma esquematização mais acadêmica ligando a esse texto, por exemplo, porque tem coisas mais modernas no Sarney também. O que acontece? JP? Professor, eu posso trazer uma citação do José Murilo de Carvalho, que, assim, eu acho Pode, que claro. o historiador que mais é tributário do Victor Nunes Leal. Na introdução desse artigo, que eu até mandei aqui no chat, ele diz assim: o coronelismo, além disso, é datado historicamente. Na visão de Leal,
ele surge na confluência de um fato político com uma conjuntura econômica. O fato político é o federalismo implantado pela República em substituição ao centralismo imperial. O federalismo criou um novo ator político com amplos poderes, o governador de estado. O antigo presidente da província, durante o Império, era um homem de confiança do ministério. Não tinha poder próprio, podia a qualquer momento ser removido, não tinha condições de construir suas bases de poder na província, qual era, muitas vezes, alheio. No máximo, podia preparar sua própria eleição para um deputado ou para um senador. Então, nesse sentido, pensando na figura do coronel, né, aqui ele não cita muito a questão do coronel. É o ator político, é a peça que vai encaixar nessa engrenagem como esse proprietário da terra, né, em decadência. O relato do Vitor Nunes Leal, a todo momento vem falar, ele aquela pessoa que possui terras, que tem propriedade, que possui gado, mas a propriedade está hipotecada, o gado está sob outras responsabilidades econômicas, né? Então, nesse sentido, é uma figura que vai encaixar ali nessa engrenagem, porque exatamente pela disposição da estrutura fundiária daquele momento específico do Brasil, em que a população majoritariamente estava concentrada no meio rural, possibilitava a esse coronel decadente grandes poderes, que era a questão do voto nesse sistema representativo, né? Não, tudo bem, JP, mas tudo bem. Eu gosto muito desse texto do José Maria de Carvalho, mas o meu ponto é outro. Meu ponto é o seguinte, ok, tudo bem, se isso é datado, como é que ele parece tão apropriado? É porque tem a questão da figura, tem um outro conceito que ele apresenta aqui, que é o do mandonismo, né, da questão também própria do clientelismo, que é a questão mais institucional, né, do político para com a população, e do mandonismo, dessas figuras que podem ser... Eu sei, mas, peraí, o problema é que a gente precisa ultrapassar, depende de como você lê o texto. Esse aqui é o ponto. Se você lê o texto a partir da conformação do sistema político, pensando como sistema político, um conjunto de regras formais, e, vamos dizer assim, o tipo de relação de votos e cabrestos associada à patente de coronel, isso realmente não existe mais, você tem toda a razão. Mas o problema é que, se fosse só isso, o texto do Vitor Nunes Leal não seria tão importante para nós como ele é. Ou seja, significa o seguinte, que quando ele está descrevendo o coronel, ok, ele está descrevendo também um sistema político que acabou lá na Velha República, mas a descrição dele nos dá algo mais, que não se limita à Velha República. Essa que é a atenção. Então ele consegue... Por que a gente pode dizer que é um clássico? Porque a gente pode aplicar, a gente pode usar ele para pensar o Brasil hoje. Então, o que eu quero propor para vocês é o seguinte, ao invés de pensar o coronel como um sistema datado, um sistema... Vamos pensar ele como uma síndrome de ideias. Que síndrome é essa? A gente pode enumerar algumas. Autoritarismo, vinculação, vamos dizer assim, poder, o seu poder pessoal e a sua vinculação com o Estado, ou seja, a sua relação com o Estado é uma fonte do seu poder pessoal. É um poder que não está baseado em regras, ele não está baseado em direitos, em coisas, mas ele está baseado em quê? Em relações de reciprocidade, para cima e para baixo. Para cima, um apoio e aliança, e para baixo, o quê? O controle de um grupo político. A gente pode até dizer que esse controle não é mais um controle talvez regional, como tinha lá o coronel no município e tal, mas é um controle mais sofisticado, onde você tem personagens que estão em vários lugares, que dedicam fidelidade a você, etc. Tem a ideia de que você vai estabelecer as coisas que você faz pelos outros são pessoais, não é o resultado do direito desses outros. Eu já falei do autoritarismo, já? Violência, uma atitude violenta, que pode ser tanto a violência como... E violência, nesse caso, ele pode quer dizer, tanto a violência física,
como, e aí você pode pensar no uso dos aparelhos do Estado, por exemplo, tem uma coisa que ele fala aqui super, que é a ideia de usar o delegado para mandar prender, para mandar, né? Às vezes até mesmo para mandar matar. Depois, tentar justamente manipular os favores governamentais para pensar na base política e no seu desenvolvimento econômico, só que ele se apropria desse recurso e depois ele transmite esse recurso como se fosse ele que está fazendo pelo povo, né? Ou seja, é uma coisa interessante o Vitor nos Leato. Não, eu passo a patroa, eu mando passar a patroa, eu pago aqui eu pago aqui como é que é o nome? A gasolina, vai lá. Paga a gasolina e paga a diária do sujeito. Uma tentativa de, vamos dizer assim, de colocar as pessoas nos cargos públicos, não por capacidade pessoal ou tendo em vista um projeto mais amplo, mas tendo em vista a filiação e fidelidade pessoal. A ideia de que a troca é o fundamento dessas relações, a reciprocidade, que por sua vez é um mecanismo de dominação. Todas essas coisas estão muito vivas no Brasil. Você tem figuras que representam esse tipo de coisa. Vou citar algumas. O Sarney, o Ciro Gomes, como é que é o nome daquele outro lá do Ceará? Tasso Gereissati. Que mais? O Renan Calheiros. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, eu tenho, na verdade, eu acho que a vinculação entre o coronel e a desigualdade, ela pode ter sido relevante para aquele sistema que ele está descrevendo, né, que é o da Velha República. Mas essa síndrome de ideias não pode ser reduzida à questão da desigualdade. Eu acho que ela tem uma autonomia face a isso. Tanto é que ela se encontra presente mesmo em centros, onde você tem... Pega esses donos de empresa que vão lidar com favores governamentais e vão se imiscuir na política e fazer favores para conseguir... Pega a figura de aquele cara da Odebrecht, como é que era o nome dele? Marcelo Odebrecht. Pelas narrativas que chegam a nós, ele era super autoritário. Super autoritário, queria saber de tudo, queria mandar em tudo, queria... assim, faça, cumpra-se, tenha... E é claro que... Então, você tem o quê? Você tem essa síndrome de ideias convivendo hoje com outras dinâmicas, outros elementos que são importantes. Por exemplo, se você tem uma empresa, essa empresa tem que ter lucratividade. Mas pega lá aquele que foi pego lá na gravação com como é que é o nome dele? O vice-presidente, o Temer. Como você... Temer, como você... O que o cara estava fazendo? O cara saiu de uma empresa de 100 milhões de reais para uma empresa de 2 bilhões de reais. Como é que ele conseguiu fazer isso em 4 anos, 5 anos? Ou ele tem um produto revolucionário, né? Tipo Facebook,
o Office, ou Windows, ou qualquer outra coisa, ou a Amazon, ou ele conseguiu o quê? Com financiamentos governamentais. Então, meu ponto é que, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ver que muita coisa do que o Vitor Nunes Leal está descrevendo ainda se encontra presente. E a gente pode... Aí, Rafael estava com dificuldade, né, Rafael? E outra coisa esse mesmo trecho que você acabou de ler, o JP, mostra, é que essas coisas todas estão relacionadas. Elas fazem parte de um sistema. Sim, professor. E tem certas características que estão presentes na mobilização desses conceitos, né? Que é a ideia de diacronia, de processo, de dinamismo. Então isso é muito importante. E eu compreendo totalmente o que o senhor está trazendo nesse sentido, né? De perceber o que permanece, né? O que traz para a gente de interpretação do que seria, em algum sentido, a maneira como politicamente o Brasil foi estruturado ao longo da história, né? Autoritarismo, poder local, poder das famílias. Isso são características que eu acho que, assim, vão estar presentes por muito tempo, né? Mesmo com a modernização do Estado que foi aventada em 30 pelo Getúlio Vargas, foi feita numa conciliação do que o Edson Nunes chama de 4 gramáticas, né? Que é o clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e o universalismo de procedimentos. Então, sempre num esforço de tentar chegar num modelo impessoal de Estado moderno, tal qual preceituado por Weber, né? Mas é sempre uma questão, é sempre um dilema ter que lidar com o poder local, com a troca de favores, e isso para todos os sistemas políticos, né? Eu acho que ao redor do mundo, eu sei, em maior mas ou menor medida. Sim, mas nem todo lugar tem coronelismo, ou teve coronelismo Exato. no sentido do Brasil. Então, Sim. tem aí uma característica que é nossa, né? Para bem ou para mal. Tem algo aí que nos caracteriza, que nos identifica. Sim. Uhum. Então, por exemplo, o coronel não me parece ser um boss americano. Se você falar que ambos exercem influência, são violentos, tudo bem, mas aí você está... Do ponto de vista da antropologia, isso não é suficiente. Porque a relação que ele tem com as pessoas é muito diferente, o tipo de sociedade é muito diferente, o que se espera dele é muito diferente, o tipo de relação que ele tem com os seus é diferente também, expectativas, aí vai, tem todo um conjunto de, como assim, de diferenças, né, que ajudam a gente a pensar sistemas diferentes. Eu consegui agora entender realmente que não precisa ter todas as características que dá para explicar com algum rigor acadêmico usando essas fortes características. E assim, você pode até, na verdade, fazer economia do nome do coronel. Você pode chamar de outra coisa, isso não tem problema. Embora você possa dizer que tenham figuras políticas que, né, vamos dizer assim, nessas características são muito fortes. Mas não necessariamente todas elas. Você tem a política no Brasil é um saco de gato, né? Você sabe Acho melhor que eu. Uma coisa que passou é que esse coronel do texto, ele gostava de ser o coronel, e hoje é um xingamento, né? Mas mais ou menos, né? Mais ou menos. É um xingamento para nós, né? Mas é para o cara que é porque quando você está chamando o cara de coronel, olha só como as coisas são complicadas. Ao mesmo tempo que você está dizendo, no fundo, o que você está dizendo para ele? Você está dizendo,
Eu acho que está dizendo que ele é autoritário. Se do contexto Congresso Nacional, por exemplo, a gente vê um político acusando o outro de estar atuando como um coronel. Pois é, mas olha, isso significa, mas ao mesmo tempo está reconhecendo que ele tem poder. Né? Um político irrelevante, como você vai chamar? Para que você vai chamar um político irrelevante de coronel? Verdade. Normalmente vem num contexto de não queira ser um coronel aqui, porque aqui somos todos. Então tá, é uma denúncia, mas é uma denúncia que os próprios participantes do jogo podem achar que, ó, se você está chamando, porque é o seguinte, o jogo ele tem várias, o jogo no Congresso tem várias dimensões, né? A dimensão discursiva, ela é uma delas, a pública, né? Não aquela que se fala os bastidores, mas a pública, quando você faz é uma dimensão só. E se você vai utilizar só essa dimensão, significa que você não tem habilidade para lidar com as outras. Que no fundo está dizendo que você é um político ruim, um político inexperiente, um político. Para que o Sarney vai chamar o Renan Calheiros de coronel? Por que o Cunha, não sei se a gente poderia dizer que o Cunha era um coronel. Enfim, é uma questão a se pensar, né? Se a gente poderia caracterizar com essa síndrome de ideias, ou se está no Rio de Janeiro, envolve outras dimensões, outras características que se afastam um pouco dessa. O Cunha é muito vinculado ao movimento evangélico, né? Assim, ele é muito marcado nesse sentido, né? Claro que se pode pensar aí a relação, né, com a população que está majoritariamente nas cidades, né, etc. Mas ele é uma figura muito associada à religião, né? Daria para colocá-lo como fazer uma análise que ele criou um coronelismo com os parlamentares, né? Ele tinha uma série de parlamentares que ele controlava o voto como nenhum outro presidente da Câmara. Eu sei, mas olha, disso também é um problema. Porque no Congresso não tem pau mandado. Dificílimo. Todo mundo ali é muito ciente mesmo da sua autonomia. Mesmo porque se ele não tem autonomia, o que ele faz? Ele não negocia nada. Eu só consigo negociar, fazer um favor para você, mas eu me diferencio de você. Então, eu acho assim que o apoio do Cunha tinha um aspecto de alto interesse, que afinal de contas eles estavam ganhando lá com o Cunha. Cara, não era assim, eu mando no seu voto, você vai lá e faz. Não, olha, que história é essa? Hã? Não, você tem um cara que você indicou lá para não sei aonde, que eu apoiei a indicação, você tem lá aquela comissão, aquele negócio que você ganhou tanto, eu também ganhei, mas fui eu que arranjei para você, fui eu que, né, eu te ajudei para fazer. Então você tem essa coisa que faz parte do jogo também, dívidas, né? Tinha dívidas, e nesse caso é típico, o sujeito começa sendo acusado, o que ele vai fazer? Ele vai cobrando as dívidas, vai cobrando as dívidas, vai cobrando as dívidas, e as dívidas vão acabando. O crédito, o que ele tinha crédito vai acabando, daqui a pouco ele tem que adquirir dívidas. Chega uma hora que não dá mais, fala assim, poxa, eu não posso mais te apoiar, né, bicho, porque ele era um cara super habilidoso, então ele conseguia manipular ali o coisa. É uma figura um pouco diferente, eu acho. Acho difícil ser um coronel no Congresso. Você pode até ser um coronel no Congresso, mas não um coronel em relação aos outros parlamentares, né? Fez sentido, Rafael?
Fez sim. Acho que é uma influência, é uma troca também, mas realmente os parlamentares partem de uma posição em que eles têm, que o Cunha tinha que negociar mais, mas realmente ele foi uma pessoa que negociou muito bem. Antes dele ele, não sei se a gente pode chamar esse de coronel, porque ele era bem pouco habilidoso e acabou se dando mal, o Severino, né? Severino Cavalcante. O Severino eu acho que já era um coronel. Típico. Mas ele errou muito quando ele assumiu. Não significa que o coronel seja habilidoso. Não significa habilidade e o fato dele... Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: óbvio que nem o Severino, nem o Renan, talvez o Sarney, né, que é mais antigo, mas nenhum deles era um coronel no sentido que o Vitor está dando primeiro. Mas eles incorporam essa síndrome de ideias e eles atuam baseados em elementos, em algo semelhante a esse sistema que o Vitor Nunes Leal apontou aqui. Então, isso é porque, de fato, né, um texto antigo, mas ao mesmo tempo atual, olha só que coisa engraçada. Falando de alguma coisa que já acabou na Primeira República, mas ao mesmo tempo que a gente reconhece ainda hoje, né? O que mais me chama a atenção desse texto é algo, duas coisas, né? Primeiro é uma ideia, aliás, talvez tenha mais de duas coisas. Primeiro é uma ideia que depois do Vitor Nunes Leal, se você pensar nos grandes textos do direito, o discurso muda completamente. Então, até um determinado momento, no qual você tem o Vitor Nunes Leal, talvez ele certamente não foi o único, o Oliveira Tirana, outros também estão dentro dessa história, até um determinado momento, o direito era pensado em relação a, vamos dizer assim, a realidade social do país. Então, que tipo de direito a gente vai adotar, como que a gente vai interpretar, vamos dizer, isso fazia sentido no momento que você relacionava isso com a realidade. Quer dizer o seguinte, olha, você conhece, JP, o Ensaio sobre Direito Administrativo do Oliveira Viana? Não. Dá uma olhada aí, você vai gostar. Uhum. Ensaio sobre Direito Administrativo do José Paulino de Souza, Visconde do Uruguai. Dá uma olhada nos 2 últimos capítulos. Ele foi republicado mais recentemente. Foi até com, não sei se foi com José Murilo, que faz o prefácio para ele. Já digo. Olha, foi lá para José Luiz de Carvalho, justamente. É um texto maravilhoso, maravilhoso. Ele tinha uma coisa meio tocquevilleana. É a pena que a gente não lê esse texto. Mas ele era um advogado, ó. E a ideia era o seguinte: como é que eu posso ter uma estrutura jurídica que eu imito dos Estados Unidos, sendo que a nossa realidade social é diferente? Então a gente precisa... O que faz o Vitor Nunes Leal? Ele vai falar simples. Ele meio que ignora o elemento cultural e o costume, não como explicação, né? Não é que ele escreve muito bem, mas ele ignora como explicação. Porque para ele, qual é a explicação do coronelismo? É um sistema moderno aplicado numa situação agrária marcada pela desigualdade. Então, você tem um sistema eleitoral moderno e uma desigualdade muito grande na realidade social, e aí você tem como resultado o coronelismo. Eu acho que, enfim, de novo, isso pode ser uma boa... Eu não estou dizendo que esteja errada, não, mas o que mais me chama a atenção não é isso, é a persistência dos elementos que ele aponta nessa descrição, principalmente da troca.
que aí tem a troca como elemento central das relações políticas. Aí, professor, nesse sentido, a troca, pensando, por exemplo, a figura do coronel, ele trocaria os votos em relação à sustentação política, né, do seu poder local, e este operaria trocas com com a população que está ali em sua propriedade. E aí, nesse sentido, o governo estadual troca favores, nesse sentido mesmo de favores, ou trocas mais específicas, mais materiais mesmo? Não, acho que... Não, tudo é a favor. Ele tem uma frase que ele vai dizer aqui, que é uma frase super legal, ó. Ele vai dizer assim: em todos os momentos do sistema impera, como não poderia ser, a reciprocidade. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Está na página 34. No primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ela começa assim: muitos chefes municipais. Aí vai assim, olha só. Mesmo quando participam de representação política estadual ou federal, costumam ser tributários de outros, que já galgaram pelas relações de parentesco ou amizade, pelos dotes pessoais, pelos conchados ou pelo simples acaso da circunstância. Isso é interessante, né? Não tem aqui uma determinação, né? Tem um conjunto de possibilidades. A posição de chefes de grupos ou concorrentes, no caminho da liderança estadual ou federal. Mas em todos esses graus da escala política impera, como não poderia deixar de ser, o sistema de reciprocidade. E todo o edifício vai se sentar na base, que é o coronel, porque o coronel é que dá os votos no fundo, né? Fortalecido pelo entendimento que existe entre ele e a situação política dominante do seu Estado, através dos chefes intermediários. Ou seja, é a reciprocidade, e aí é a dádiva, né? Que não é uma troca econômica puramente, não é uma barganha no sentido americano, em que eu faço A barganha é engraçada, né? Porque a barganha ela é imaginada pela ciência política como alguma coisa legítima. E ela tem da barganha, dois tipos de ação: a ameaça e o compromisso. E você ameaça para o compromisso, para obter o compromisso, né? E a barganha uma troca de negociação. Sim, mas negociação pode caber muita coisa. Uhum. Eu posso te chamar para almoçar fora, posso conversar, ficar horas, mas isso pode ser uma negociação. Uhum. Ou eu posso dizer para você assim: João, olha, se você não me fizer isso, eu não faço isso com você. São dois tipos, tudo é negociação, mas são coisas diferentes. Tem um texto muito legal do Bruno Latour, Laboratory Life, a vida de laboratório. Tem um capítulo muito legal, que é um capítulo sobre a construção dos fatos. E o que o Latour ele vai falar, vai mostrar, é como os fatos são construídos em micronegociações, que não usam nem a barganha, nem o favor, usam outra coisa, que é no café. Fala assim: não, você viu aquele coisa? Eu fiz, mas não funcionou. Eu tentei, deve ter um artefato. Então você fala: não. E aí você constrói reputações, você constrói coisas com conversas de corredor, um café, um outro tipo de negociação. É negociação também. Então, e a forma, ela não é a forma, no fundo, ela é um conteúdo, mas é um conteúdo que organiza outros conteúdos. A forma é uma coisa irrelevante que você deixa de lado. Tanto é que se você puser um cara que só sabe ganhar com um cara que quer negociar a favor, os dois não vão se entender. Eu já vi isso acontecer. Estávamos negociando um Minter
ou a pessoa que estava comigo, não, vamos resolver assim, não podemos fazer, sabe, aquela coisa bem típica de... Aí eu entrei no meio, estava dando tudo errado. Não, peraí, vamos conversar, senta aqui, visita, conversa, longas conversas, faz e tal. Depois até o cara reconheceu, isso aí. De outro jeito não tinha conseguido. E então assim, a reciprocidade é assim, não, esse cara está comigo faz tempo, não, que tem essa característica também, né? Que tem um componente familiar aí presente. Não apenas, quer dizer, nem todo mundo é parente, não é isso. Mas tem a expectativa de um coronel é um pai também para o povo. Essa é um pai para o povo. Tem uma relação. Agora, aí vem o texto da troca, né? Aquele texto que a gente deu na última aula. Isso é absolutamente inapropriado para esse tipo de relação. Aí vem aqui, ó, outro momento do texto, ele fala assim, naquela mesma página, a lista de favores não se esgota com os de ordem pessoal. Quando ele fala de ordem pessoal aqui, ele está dividindo entre aqueles que beneficiam diretamente a família, né? Daqueles que beneficiam, são serviços públicos, são... Eu vi, na minha dissertação de mestrado, o sujeito até o prefeito e falava para ele, ela queria ser atendido no hospital. Aí tinha uma desculpa, não, minha mulher está doente, ela precisa ser atendida, tinha uma... Aí ela lá e assinava o papel, o bilhete. O cara provavelmente furar a fila, né? Então, assim, esse tipo de... A ideia de você usar serviços públicos como se fossem... Que é uma coisa que o Schwartzman chamou de patrimonialismo, né? Que, na verdade, ele tenta aplicar direto o Weber, né? Ele vai falar, não, aqui a gente entende pelo patrimonialismo, que também é uma ideia interessante. Mas todas essas ideias, isso é uma coisa que eu queria mencionar com vocês, que eu acho importante. Todas essas ideias e todas essas maneiras de ver, elas sempre deixam escapar alguma coisa. Não tem. Então, se você faz alguma coisa, por exemplo, baseado na teoria dos jogos, você vai ver algumas coisas, outras coisas você não vai ver. O problema é você querer reduzir tudo ao que você está vendo. Da mesma forma, quando a gente está falando de troca, está falando de sistema, a gente deixa de ver algumas outras coisas também. Então, por exemplo, o tipo de antropologia que eu faço em relação à política é um tipo de antropologia que, pelo menos, eu não estou muito interessado nas regras formais, no sentido de, não no sentido de que elas são importantes, mas no sentido de pensar em que sentido a gente pode mudar as regras para fazer alguma coisa melhor. Isso é uma coisa que eu também acho que a antropologia que eu proponho naqueles textos não é uma antropologia que esteja muito adequada a contextos políticos particulares. Posso fazer comentários mais gerais, né? Então, eu tenho... Então, por exemplo, em relação ao Bolsonaro, né? Tem alguns comentários gerais. Primeiro, a dificuldade que ele tem de construir maiorias. Estou dizendo desde que ele se elegeu, não é de agora, né? A sua incapacidade dele de operar esse sistema de trocas, a incapacidade... Aquelas coisas que a gente já discutiu, né? Posso fazer esse comentário mais geral. Mas isso vai dar impeachment? Quais são... Isso talvez a ciência política esteja mais apropriada para discutir. Quais são os microinteresses? Isso também é uma outra coisa aqui. Todos os olhares têm seus limites. E eu, Luiz Eduardo, acho importante a gente ter noção dos limites daquilo que a gente está falando. O máximo que a gente conseguir.
porque é nos limites que a gente consegue ver o outro e ouvir o outro. Diga, João. Ainda mais quando a gente está falando de produção de um saber científico, né, o que se pretende científico, porque a ciência ela nunca se esgota, né, o saber, o conhecimento, ele é sempre articulado, construído, e o que se pode descobrir através de estudos, eles pode ser um resultado temporário, né, uma visão sempre parcial, porque os objetos de estudos sempre vão ser parciais, vão buscar olhar para uma parte específica da realidade social, então é sempre contingente, né, sempre uma discussão que nunca vai ser esgotada, senão a gente, como humanidade, também ia se esgotar, né. E, professor, eu estava pensando, você estava falando nessa questão da questão da produção de interpretações sobre o que é a realidade brasileira, sobre o que é o Estado brasileiro, né, sobre o que nós somos enquanto uma sociedade política, e essas interpretações guiam muito, né, as atividades políticas, né, porque eu estava pensando a modernização do Estado Novo, né, é muito o que Oliveira Viana estava escrevendo, de modernização e modernização do Estado através de um líder autoritário, né? Porque para quebrar essa estrutura de poder familiar, de poder local, isso não viria de uma maneira automática, democrática, porque as circunstâncias e os elementos simbólicos não estavam presentes na sociedade brasileira. Então, eu acho também, olhando assim para a teoria, para o pensamento do Oliveira Viana, eu acho que é um dos que mais são compatíveis com o que aconteceu historicamente, né? Porque a gente vai olhar para o Getúlio Vargas, é uma modernização autoritária do Estado, que ao mesmo tempo que modificou, conformou muitas estruturas, né? Isso é muito doido. E também tem uma coisa importante no caso do Getúlio Vargas, que não era só, isso está vinculado também à ideia de conquista do sertão, né, da fronteira, de conquista do país, de entrar país adentro e, enfim, montar uma fronteira agrícola que vá... E tem a ver também com... ou seja, talvez tenha sido muito apropriado para o momento, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma rodada de comentários, perguntas, questões, etc. Vamos conversar com o Rafael. Rafael, você. Sobre o que especificamente? Sobre o que você quiser dizer a respeito da nossa discussão, das coisas que a gente andou falando. Etc. Eu estou conseguindo ver uma linha. Acho que a gente está concordando que está indo no caminho de mostrar as permanências do coronelismo e conseguir ver com mais clareza que me parecia que era algo preconceituoso chamar o Renan de coronel hoje em dia, mas que, na verdade, há jeitos, há maneiras de vê-lo exercendo algum tipo de coronelismo. De novo, você pode usar a palavra. Né? Você pode dizer simplesmente que Não, então, enfim, usar todas as aspas. Não precisa... O que tem hoje é diferente. É importante ter isso. O que tem hoje é diferente do que o Vitor nos Gato escreveu. Mas tem alguma coisa ali que parece muito semelhante. Marina, comentários? Acho que faz parte da formação da nossa cultura e permanece em várias. Tá. Vamos lá. Marina, comentários. A Marina foi tomar uma água. Luísa, comentários.
Professor, eu acho que a parte assim do texto que mais fez com que eu linkasse com o que a gente estava tratando nas últimas aulas foi essa questão do favor pessoal. Eu entendi essas outras colocações, esses outros fatores que você colocou como se fosse assim uma chave de várias ideias, né, que fazem com que a gente consiga trazer a ideia do coronelismo para o dia de hoje. E foi até interessante você colocar e elencar essas outras, porque para mim, quando eu li, tinha ficado muito só essa questão dos favores pessoais e mais do paternalismo mesmo. Acho que por conta dessa divisão que a gente tem de governo federal, estadual, municipal, até alguém comentou aqui a questão dos municípios, né? Que pra gente que mora em Brasília é uma coisa que parece meio distante ainda, essa realidade. Mas quanto mais você se afasta do poder central, mais forte fica essa questão da troca de favores. E toda essa discussão, para mim, quando eu penso em coronelismo hoje, é isso que eu penso mais, assim, pensando política. Porque essa troca, esse jogo da troca da política, para mim, a troca de favores ela ainda é muito presente. Então, acho que foi isso, assim. Não tenho nenhuma questão, mas esse é o ponto que eu queria acrescentar. Legal. Marina, e você, Marina? Comentários? Desculpa, professor, teve um problema de conexão, mas enfim. Eu concordo com o que a Luísa disse, que é presente, assim, para mim, nessa troca de favores que existe, às vezes, na política, né, que até hoje dá para ver características bem grandes de, por exemplo, você ganhar poder político não necessariamente por ser um bom político ou por ter uma boa oratória ou ter qualidades de liderança e tal, mas sim por causa de uma troca de favores ou por causa de um mandonismo mesmo, um nepotismo, um poder que já vem instaurado há muito tempo e aí essa estrutura só continua. E muitas vezes não tem nada a ver com as suas próprias qualificações mesmo. E é muito doido pensar nisso, de que mesmo sem ter, assim, essa fineza, essa elegância para realmente lidar com as pessoas e para liderar, a pessoa continua liderando por causa desse certo coronelismo, desse mandonismo e tal. Ela dá um jeito de desviar e acaba fazendo com que as outras pessoas sigam as vontades dela. Letícia, comentários? Não, professor, eu não consigo elaborar nenhum comentário relevante. Ok. João Vitor, e você? Acho que eu não tenho nenhuma outra questão a adicionar, não, professor. E você, JP? Mais algum comentário? Já falei demais, professor. Tranquilo. Tá bom. Isabela? Não, professor, obrigada. Sem comentários. Sem comentários, né? Quando você fala assim, sem comentários, parece que não é uma boa coisa. Mas você fala assim... Ou é não? Você gostou do almoço sem comentários? Henrique, comentários? Bom, professor, acho que eu não tenho nada a acrescentar também, não. Também? Gabriel? Sim, comentários, professor. De um jeito positivo. Sem comentários, né? Tá bom. Daniel? Eu acho que no mundo da política existem vários papéis, assim. Eu acho que tem aquele político que ele é mais amigão de todo mundo, tem aquele que é mais, seria o coronel, tem aquele que é mais populista, aquele que é mais radical. Foi um pensamento que eu tive aqui. Tá bom. Camila, e você, Camila? Nada a acrescentar, professor.
Tá bom. A Bruna fez uns comentários aqui no nosso chat. Ela disse que ela está com o microfone, ela quer muito falar sobre a questão fundiária. E dizer por que ela pensou muito a partir desse texto. E acha, enfim, e achou também que o texto conversou bem com o texto da aula passada. Ana, comentários. Oi, então, na verdade eu estou incomodada pelo fato de não poder ser atemporal a figura do coronel desde o início da aula. De verdade, porque... Não ser atemporal? Tipo assim, Ok. que ideia é essa de datar, sabe? Achei horrível. Porque eu realmente fui lendo o texto e vi completamente hoje em dia. E aí eu fico me perguntando, beleza, então a gente não pode falar de coronelismo sem a figura do coronel, obviamente. Então não existe mais o coronelismo. Ok. Então a aula inteira eu tô tipo assim, ok, então o que é, afinal, né? Que nome que a gente vai dar para uma coisa que dizem que morreu, mas não morreu, né? Porque ainda tá aí. E é engraçado, porque teve uma coisa que o autor colocou, que era que a figura do coronel condensava as instituições, né? Que ele tinha esse poder sobre outras, enfim, outras instâncias que não só um poder próprio, sei lá, algo assim. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, tipo, nossa, eu realmente, eu tô com essa dificuldade de entender por que isso não é atual. Por que a gente não pode mais falar coronelismo? Por que dataram um termo, Dataram o pobre do coronel, né? tipo assim, cara, tá aí, tipo, não sei, mas eu morei no interior de Minas Gerais, né? Numa cidade que chama Diamantina. E lá é uma cidade que teve denúncia de escravidão há pouco tempo, assim, consideravelmente, né? E eu juro que eu via lá, sabe? Tinha coronel lá. Eu cheguei aí teve um encontro da Câmara lá municipal, não sei o quê. Aquilo lá parecia que eu tava, juro pra você, não é porque é cidade histórica, não, mas parecia que eu tava, tipo assim, em outro século. E eu acho que, na medida em que a gente. A Bruna falou que teve questão de escravidão esse ano. A gente não desloca o nosso olhar, não sei, para essas pequenas cidades, pequenas estruturas que. A gente falando, beleza, a gente falou do Congresso, a gente falou de várias coisas, mas a figura do coronel, para mim, e aí eu posso estar errada, porque eu sei que é datado e etc, eu estou errada, mas para mim não é nem viva na figura do Renan Calheiros ou do Sarney, é também, né? Tem resquícios dessa estrutura, obviamente. Mas eu realmente entendo que exista ainda, sabe? Eu tô com essa dificuldade de soltar essa Eu ideia. vou resolver sua questão, então. Eu vou Ok. resolver para você. Inverte a questão. Você não tem mais um sistema coronelista. Por quê? Porque você já não tem mais a maioria da população na zona rural, você não tem mais voto de cabresto espalhado por todos os municípios do Brasil. Eles existem, mas quando você vai lá, as pessoas, hoje os políticos reclamam, por exemplo, que os eleitores são muito traidores, que eles já não votam como eles deviam votar, que eles fazem as coisas. Então, então você teve então você não tem mais sistema coronelista, que é o sistema que estava lá na República Velha. Mas você tem o quê? Você tem essa síndrome de ideias que está associada ao coronel, ela está presente ainda hoje, que é o que você está falando aí, exatamente o que você falou. Sim, aí a gente chama essa síndrome de ideias de quê? Se você quiser, você fala assim, olha, temos aqui um monte de coronéis. Ou você fala, temos um sistema... eu acho que a gente tem, no fundo, é um sistema que é um sistema, eu posso dizer, eu vou, é quase como se essa síndrome de ideias, que você chama, se você quiser, essa síndrome de ideias, ela fosse necessária para fechar o sistema, sabe? Sabe quando você tem eu vou usar uma metáfora que me caiu a cabeça agora, mas você tem uma cadeira que ela é manca. Sabe, ela tem uma perna que é 10 centímetros mais curta que a outra.
ou 2 pernas mais curtas que a outra. Aí você tem que botar um apoio, né? Eu acho que essa síndrome de ideias é um pouco isso. Você tem um sistema que é um sistema de Estado que se imagina moderno, que se pensa moderno. Você tem várias coisas que você incorpora a estruturas de administração e organização, que são estruturas que existem na maior parte das democracias do mundo. Pode citar vários, né? Partidos políticos, divisão de poderes, técnicas legislativas, o direito administrativo. O nosso direito administrativo é muito parecido com... É uma cópia do francês, na verdade. Um sistema jurídico que também é uma cópia de coisas diferentes, né? Mas é uma mistura. Você tem na nossa Constituição coisas que são muito modernas, como os direitos, enfim. Você tem uma estrutura político-administrativa, que também é uma estrutura político-administrativa moderna. Mas ela, por si sozinha, não se sustenta, ela precisa de alguma coisa a mais para funcionar. E daí que as coisas que precisam funcionar estão juntos dessa síndrome de ideias, caminham com elas. É interessante porque boa parte da crítica que se faz à nossa política, no geral, é a ideia de que a nossa política é atrasada. Justamente por causa dessas figuras, né? Justamente porque a gente tem muito clientelismo, tem muito... Os partidos políticos parecem não ser muito ideológicos, parecem que eles se associam... Na verdade, a associação parece ser muito mais uma questão de oportunidade do que uma questão de uma base ideológica, política, que vai... Veja só com quem a Dilma se aliou. Marina. Professor, mas isso também talvez... eu tô falando minha opinião pessoal, né? Não tô dizendo que é verdade, mas para mim parece que isso tem a ver com o fato da nossa democracia ser bem recente também. Não tem muito tempo que a gente realmente tem um sistema democrático, que a ditadura passou e que realmente a gente tem uma estrutura política confiável, vamos dizer assim. Então, devem ter alguns anos aí ainda pela frente para acompanhar, né? Igual você falou, para a legislação acompanhar a realidade, que é uma coisa que não está acontecendo no momento. Pois é, mas dá uma olhada em Tocqueville, Democracia na América. A tese do Tocqueville é que a democracia é um modo de existência. Você tem um regime democrático e a sociedade democrática, e não o contrário. Então, e tem uma outra dimensão aí. A democracia ela não é limpa. Pega, por exemplo, o exemplo americano. Você não tem voto de cabresto, como tem aqui, mas você tem, por exemplo, nos estados republicanos. Sabe como é que eles fazem? Você tem metade da população democrata e metade da população republicana. Aí o que eles fazem? Tem uma coisa que eles chamam como é que é? Gerrymandering. É o redesenho dos distritos. Obrigado, JP. Então, o que ele faz? Ele tem maioria na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, na Câmara Estadual. O que ele faz? Ele redesenha os distritos para que você tenha nos distritos uma maioria, maior número de distritos com uma maioria republicana. Então,
ao invés de ser 50%, 50%, é 60%, 40%, por exemplo. Aí tem uma nova eleição, o que você faz? Você, de novo, muda os distritos. Hã? E é um instrumento também de manutenção da supremacia branca, porque em alguns distritos eles redesenhavam para isolar a população negra em relação à branca. Então, na verdade, não isolar, eles partiam, né? Dividiam e a população negra nunca conseguia alcançar números de votos necessários para a eleição de representantes. Nunca eleger ninguém, né? E lá o voto não é obrigatório, então você não registra, tem um problema de registrar votos. Aí o que você faz? Você fala, não, você só pode registrar votos de 1h da tarde às 2h da tarde, numa caixa, num negócio bem escondido lá no... Então, assim, coisa de força, houve uma mudança, né? O partido não era democrata, tinha um outro nome. E o Partido Republicano era o que hoje é o Partido Democrata, né? Na época de Lincoln. Então, eles só conseguiram acabar com a escravidão e fazer utilizando o cacete, com perdão da expressão. Eles impediram quando você tinha problema nas eleições dos estados, eles não reconheciam as pessoas eleitas. Eles fizeram várias legislações contrárias a... Você pode até pensar que são antidemocráticas, mas que na época faziam. Eles impediram um presidente, o que substituiu Lincoln, de indicar a gente para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte deles. Então, assim, a democracia é também um regime muito feio, é luta o tempo todo, conflito o tempo todo. E as pessoas vão utilizar os instrumentos que elas podem. É claro que você pode, por exemplo, o Trump parecia um ponto fora da curva, né? Ele estava muito mais disposto a manipular explicitamente as estruturas para poder conseguir o que ele queria. Mas todos os presidentes, de alguma maneira, o fazem também. Beatriz, desculpa, Ana, você não gosta de Beatriz. Então, fez Nem sentido reconheci que era comigo, professor. Perdão. Tá bom. Fez sentido o que eu te falei? Fez sim. Fez sentido. O que você encontra na política lá de Diamantina foi certamente a política de Diamantina, uma política de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, com todo o seu tradicionalismo, com todo o seu patriarcalismo, com todas as suas trocas, com todos os seus personagens preeminentes não é? Com seus acordos, com sua... Enfim, você vai. Beleza. Aline, você quer dizer alguma coisa? Tá bom. Encerrando então, né, gente? Vou aqui parar a nossa gravação.